A gente que trabalha com crianças, a gente sabe que a gente já pode semear desde a tenra idade. É melhor a gente costurar crianças para não ter que depois reformar adultos, né? Então, falta um pouco essas políticas de acompanhamento das crianças. Falta política de acompanhamento, eu acho que falta investimento na educação de um modo geral, né? Toda vez que a gente fala isso, principalmente eu que estou em sala de aula, os meus alunos questionam muito assim, professora, mas sempre retorna ao problema da educação, né? E não tem jeito, né? A base do sistema é a educação, né? De todas as pesquisas que a gente tem sobre questões sociais, de qualquer tipo de desvio de comportamento, principalmente na questão da violência, é constatado que aqueles que têm um menor tempo na escola, né, aquelas pessoas de baixa renda, que têm maior dificuldade de acesso à educação, são as pessoas que mais sofrem, tanto quanto vítimas, quanto aqueles que perpetram a violência. Né? Então, não é uma questão piegas, não é uma frase pronta, né? É um processo, né, social que a gente precisa aprender a lidar e a dar conta dele. Né? E no caso da violência ainda tem uma outra questão, o lado ferido, ele obviamente, e a gente entende, né, o porquê, ele tende a se revoltar também contra aquele que pratica, né, a ação lesiva. Então eu vejo muita gente falando assim, mas porque direitos humanos é direito para bandido, porque os direitos humanos não bate na porta da casa daquele que sofreu a violência, né? Algumas coisas que eu vejo também muito questionadas, porque a pessoa comete um crime, aí o menor ele não sofre nenhum tipo de pena, né? Porque na verdade o menor também não comete crime, ele comete um ato infracional. Aquele maior que cometeu a pena vai preso, chega lá, ele tem direito a um auxílio de reclusão de não sei quantos R$1.000. Uma vez um aluno falou, professor, são R$1.300 que a família recebe. Eu falei, mas não é assim, a pessoa tem que ter trabalhado, carteira assinada, tem que ter contribuído para a Previdência Social para que ele tenha direito a esse auxílio reclusão. Então, assim, mas a gente entende, né, que quem sofre a violência tende a se revoltar. Revolta, né? E eu, como trabalho com educação, acho que a melhor forma para a gente não deixar chegar a esse ponto é, de fato, investir nesse processo educacional. Oi, Érica, falando em educação, a gente percebe que o nível de escolaridade é um fator determinante, né? Para se identificar, por exemplo, os grupos que são mais suscetíveis a entrar na violência. Comenta pra gente um pouco mais sobre isso. Normalmente, os índices mostram que adolescentes entre 15 e 29 anos são o maior grupo atingido pelo processo de violência, tanto aqueles que são assassinados ou aqueles que cometem crime, e que quando você cai essa faixa etária dos 15 aos 19, isso aumenta substancialmente. E você vai ver que esse grupo maior, ele é composto basicamente por negros e pardos e pessoas com um tempo de escolaridade menor. Né? Então, o que acontece? No nosso caso, a gente tem um problema recorrente secular, né, que é o caso do lidar com a questão do negro no Brasil. Né? Nós não soubemos sair desse processo de abolição de escravatura e introduzir esse negro na sociedade brasileira. Né? Quando houve o processo de abolição da escravatura, no século XIX, os negros eles foram jogados para a sociedade, não houve nenhum programa que se preocupou em inserir esse negro nem no mercado de trabalho e nem nas escolas. Né? Vieram para a sociedade com esse estigma de um grupo que exerce trabalhos forçados e que por conta disso é um grupo subalterno. Né? Foi um grupo alijado da sociedade, principalmente no que tange à questão espacial. Né? Houve no início do século XX, 1904, no Rio de Janeiro, uma revolta, que foi a revolta da vacina, né, que limpou a cidade, que tinha o intuito realmente de tirar os negros do centro da cidade, colocá-los à margem da cidade e dar à cidade do Rio de Janeiro uma cara de cidade europeia, né, e para isso não cabia a figura do negro. Né? Então, ele sempre foi marginalizado mesmo depois do processo de abolição da escravatura. Né? Não houve essa preocupação. E isso foi se perpetuando. Além disso, a gente tem a questão educacional, que no Brasil sempre foi muito elitista. Né? Educação no Brasil começou a ser uma preocupação mais social
nos últimos 20 anos, mais ou menos, né? Até então, era muito complicado a questão do acesso à educação, né? As escolas públicas, a gente sabe que sofrem com essa questão do investimento, né? Mas ainda são uma forma de você conseguir socializar essas crianças e levar essas crianças, né, para dentro de um espaço educacional, né? Ou você tem a escola particular, que é uma escola que realmente é feita para uma elite, né, muito pequena. Né, que tem aí grandes condições e que você tem lá laboratórios fantásticos, uma equipe de coordenação, pedagogos que tem todo o suporte, que a criança tem problema em casa, então eles tratam também desse lado da criança, né, porque a criança às vezes tem algum problema de saúde, não está conseguindo lidar, e os pais, né, têm esse apoio dentro da escola, o que não acontece com a escola pública, né? E a gente sabe que a maioria dos alunos da escola pública são esses alunos de baixa renda. Hoje, essa diferença percentual entre negros, pardos e brancos na escola pública ela tem diminuído, mas o número de negros e pardos ainda é maior do que o número de brancos, o que é uma relação inversamente proporcional à escola particular. Entendi. Né? Onde a grande maioria dos alunos são brancos. Nós estamos conversando com a Érica Gomes Vilas Boas, que é especialista em ciências sociais, por ocasião do dia 30 de janeiro, que estamos aí marcando como o dia da não violência. E eu queria que você, telespectador, participasse do nosso debate aqui, das nossas perguntas, mandando sua pergunta também aqui para o WhatsApp, está aqui na sua telinha para você poder participar também. Érica, eu vou te colocar numa saia justa. Ai, Érica. Nós falamos sobre a não violência, né? Está muito ligada à educação, né? Porque, pelo que você disse, a gente tem informações de um percentual, de uma estatística percentual que mostra, né, que o nível de educação está muito ligado à violência. E essa violência que esses super educados estão fazendo com o nosso país, esses colarinhos brancos, o que eles justificam, o que eles contam para os filhos? Que saia justa, hein, Érica? Desculpa, hein, Érica? Olha, eu acho que isso é um outro problema que eu acho que, quando a gente fala de violência, a gente não pode apontar um único problema para isso. Única causa. Eu acho que a gente sofre com a questão educacional, eu acho que a gente sofre com a questão do preconceito, da discriminação, mas eu acho que o país, de um modo geral, e eu acho que na atual circunstância que a gente está vendo aí, né, governadores essas correntes, presos e essas correntes conservadoras crescendo com um discurso de ódio muito grande, eu acho que não só o Brasil, eu acho que o mundo vem sofrendo uma crise ética e moral muito grande. Verdade. Né? Então, o que acontece? As pessoas não conseguem enxergar que a violência ou o crime, ele não tem um grau maior ou menor, né? Se tiver tipificado no Código Penal, é crime, ponto. Não interessa se é o suborno do guarda de trânsito ou se é o desvio de dinheiro do Estado. Né? Roubar uma borracha do coleguinha de carteira é roubo da mesma forma. Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte: olha, imagina você o seguinte: você não concorda com o sistema político, o seu governador, o seu prefeito, ele desvia, ele tem uma conduta que não é uma conduta bacana, ele comete um crime de improbidade administrativa, né, de desvio de verba, e aí você senta aqui comigo e quer discutir comigo assim: nossa, mas que absurdo, professora. Mas aí, o horário seguinte, você não gosta da aula. Aí você vira, vai no banheiro e não volta para o próximo horário. Levanta 10 vezes para buscar água. Aí o aluno vira para mim e fala assim: não, professora, mas é diferente. Não é a mesma coisa. É muito diferente. E aí eu falo com eles: é a mesma coisa. Claro. Porque você está fraudando o processo. O seu pai está em casa, ou trabalhando provavelmente muito para pagar a sua escola. Financiando seu né? estudo. Achando que você está aqui sentado assistindo aula, e você, na verdade, está matando aula. Porque qual é o grande problema que a gente sofre hoje no Brasil? As pessoas têm a noção de que existe o certo, o meio certo, o meio errado e o errado. E não é assim que funciona. Ou é certo, ou é errado. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.